Olá a todos, eu sou Tom e você está ouvindo Conexão Artificial, o seu podcast sobre tecnologia, inteligência artificial e o futuro que estamos construindo agora. E eu sou a Bia. Tom, que episódio incrível a gente tem hoje. Eu tô realmente animada para conversar sobre isso. Sem dúvida. O tema de hoje é um dos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, desafiadores que hemos discutido aqui no programa. Vamos falar sobre robôs humanoides com IA. Essa corrida tecnológica que está redesenhando a indústria, os serviços e, honestamente, a própria forma como a gente imagina o futuro da convivência entre humanos e máquinas. Tom, eu acho que nunca na história da tecnologia a gente teve um momento tão concreto assim. Tipo, não é mais coisa de filme de ficção científica, sabe? Esses robôs estão aí, estão funcionando em fábricas, em hospitais, até em casa. É real. É real, Bia. E é importante que a gente entenda o que está por trás dessa tecnologia. Porque quando a gente olha para um robô como o Optimus da Tesla ou o Atlas da Boston Dynamics, o que a gente está vendo é, na verdade, a convergência de múltiplas áreas tecnológicas que amadureceram ao mesmo tempo. Explica isso melhor pra gente, Tom. O que faz esses robôs serem tão diferentes dos robôs industriais que a gente já conhece nas fábricas? Boa pergunta. Os robôs industriais tradicionais, Bia, operam em ambientes extremamente controlados. Eles fazem a mesma tarefa repetidamente, com precisão milimétrica. Um robô numa linha de montagem de carros não precisa entender o contexto, ele só precisa executar. Agora, um robô humanoide tem que fazer algo completamente diferente. Ele precisa interpretar dados sensoriais complexos em tempo real. Precisa processar informações visuais, auditivas e táteis ao mesmo tempo, tomar decisões em situações que nunca viu antes. Isso exige um nível de processamento que, até pouco tempo atrás, a gente não conseguia alcançar. E como é que eles conseguem fazer isso? Tipo, como é que uma máquina pensa para conseguir reagir a algo inesperado? O coração desses sistemas está em arquiteturas neurais profundas. A gente está falando de modelos que combinam aprendizado por reforço com grandes modelos de linguagem. Imagina o seguinte, o robô não é só programado para fazer uma coisa, ele aprende. Ele observa, erra, tenta de novo e vai refinando o comportamento dele. E quando a gente junta isso com a capacidade de entender linguagem natural, o robô consegue compreender comandos complexos, se adaptar a situações novas e até demonstrar formas rudimentares de criatividade na hora de resolver problemas. Criatividade em uma máquina. Peraí, isso é muito pesado, Tom. E os sensores? Como é que o robô vê e sente o mundo ao redor dele? Essa é uma das partes mais impressionantes, Bia. Esses humanoides estão equipados com câmeras de alta resolução, com detecção de profundidade, sensores lidar miniaturizados, arrays de microfones com cancelamento de ruído e, pasme, pele artificial com milhares de terminações nerviosas artificiais. Isso permite que o robô construa um modelo mental detalhado do ambiente dele. Ele literalmente sente o espaço ao redor. Tá, mas como é que todas essas informações se juntam e fazem sentido? Isso é o que a gente chama de fusão sensorial. É o processo de combinar dados de diferentes fontes para criar uma representação coerente da realidade. Algoritmos de visão computacional rivalizam com a precisão do olho humano. Modelos de linguagem multimodais interpretam não só palavras, mas também contexto emocional, tom de voz, linguagem corporal. O sistema nervoso central desses robôs geralmente é formado por clusters de GPUs de alta performance, ou chips ASIC especializados em processamento neural, capazes de realizar trilhões de operações por segundo. Trilhões de operações por segundo. E o consumo de energia? Porque um cérebro humano não gasta tanta energia assim, né? Uns 20 watts. Exatamente. E esse é um dos grandes desafios ainda. As baterias de íon lítio atuais conseguem manter um robô humanoide funcionando por aproximadamente 4 a 6 horas de operação contínua. Isso está longe do ideal para muitas aplicações comerciais. Algumas empresas estão explorando células de combustível de hidrogênio, carregamento sem fio. Outras estão investindo em materiais mais leves, como ligas de titânio, para reduzir o consumo energético. Então ainda temos um caminho pela frente nesse aspecto. Mas Tom, falando de aplicações práticas, já existe alguma coisa funcionando no mundo real? Porque eu ouço muito sobre esses robôs, mas será que eles já estão fazendo algo de verdade? Bia, a promessa está se materializando agora em aplicações comerciais concretas. Na indústria automotiva,
A BMW firmou parceria com a Figure AI para testar humanoides em fábricas na Carolina do Sul. Nesses testes, as máquinas demonstraram capacidade de identificar peças defeituosas, organizar ferramentas e até colaborar com trabalhadores humanos em tarefas de montagem complexas. Tipo, o robô e o humano trabalhando juntos na mesma linha de produção? Exatamente. E na Europa, a Mercedes-Benz está explorando robôs da Unitree Robotics para logística interna. A grande vantagem é que esses humanoides podem navegar em ambientes projetados para pessoas e operar equipamentos projetados para mãos humanas, sem precisar de modificações estruturais. Consultorias como a McKinsey estimam que a automação com humanoides pode elevar a eficiência fabril em até 40%. 40%? Isso é enorme, Tom! 40% a mais de eficiência. Isso muda completamente o jogo para a indústria. Muda, Bia. E não é só na indústria. No setor de serviços, hospitais no Japão já empregam versões especializadas do robô Pepper para acolhimento e orientação a pacientes. A Tesla planeja integrar o Optimus em suas concessionárias para demonstrar veículos e responder perguntas técnicas de clientes. Sabe o que me fascina nisso tudo? A capacidade de manter uma conversa natural. Porque um humano não é só um braço robótico que pega uma peça, né? Ele precisa entender o que a pessoa está dizendo, o contexto, talvez até o tom de voz. Isso é muito mais complexo do que parece. Completamente. E é aí que a combinação de modelos de linguagem com visão computacional e sensores táteis faz toda a diferença. Na construção civil, onde a escassez de mão de obra qualificada é muito aguda, humanoides da Sanctuary AI estão sendo testados para a instalação de drywall, pintura, organização de canteiros de obras. Ambientes perigosos que para humanos representam riscos reais. E na área de saúde? Porque eu imagino que seja um campo onde a presença humana é muito importante. É verdade, Bia, e a gente precisa ter cuidado com isso. Na medicina, os humanoides estão sendo usados mais como assistentes do que como substitutos. Por exemplo, funções de acompanhamento de pacientes, lembrete de medicamentos, triagem inicial. A ideia não é tirar o médico de cena, mas dar a ele ferramentas que ampliem a capacidade dele de atender bem. E para casa? Para a vida doméstica? Eu vi que a Xiaomi tem o Cyber One. Isso já está acessível para o consumidor comum? Ainda está longe de ser algo comum, Bia. O Cyber One da Xiaomi foi projetado para assistência doméstica básica, organização de ambientes, monitoramento de segurança, companhia para idosos. A Amazon testa o Astro, que patrulha residências e interage com dispositivos inteligentes. Mas o custo ainda é proibitivo para a maioria das famílias. Mas pensa no potencial para uma população que está envelhecendo rapidamente, como no Japão e na China. Um robô que ajuda um idoso a lembrar de tomar remédio, que detecta uma queda, que chama emergência. Isso não é luxo, isso é necessidade real. É um ponto muito importante, Bia. E é exatamente nesse tipo de aplicação que a gente vê o valor genuíno dessa tecnologia. Mas é também aqui que surgem as questões mais profundas. Quais questões, Tom? As questões éticas e sociais. O impacto no mercado de trabalho é talvez a preocupação mais imediata. Um estudo do MIT Technology Review projeta que até 2035, funções que representam aproximadamente 30% dos empregos atuais nos países desenvolvidos poderiam ser realizadas por alguma forma de automação. E humanoides vão ocupar particularmente funções que exigem presença física e interação social. 30%. Pensa nisso, gente. 1/3 dos empregos. E a velocidade dessa transformação é muito maior do que foi a Revolução Industrial. Naquela época, as pessoas tinham gerações para se adaptar. Agora a gente tem anos, talvez menos. E esse é o grande desafio, Bia. Os otimistas dizem que novos empregos vão surgir, como sempre surgiu. Que a história mostra que a tecnologia cria mais oportunidades do que destrói. Mas a velocidade atual excede significativamente a capacidade de requalificação da força de trabalho global. A transição vai exigir investimentos massivos em educação, programas de renda básica condicional, políticas públicas que equilibrem eficiência econômica com coesão social. E tem outro aspecto que me preocupa bastante, Tom, o aspecto emocional. Pesquisadores do AI Now Institute alertam para o que eles chamam de engano emocional. Quando um robô consegue manter conversas emocionalmente significativas,
reconhecer emoções, responder de forma que mimetiza empatia, as pessoas, especialmente idosos e crianças, podem desenvolver laços de afeto com máquinas que não possuem consciência genuína. Não sentem, não amam de verdade. Essa é uma questão profundamente humana, Bia. E abre uma pergunta que a filosofia e a ética estão tentando responder há séculos. O que significa sentir? Se uma máquina responde de forma empática, se comporta como se entendesse a dor do outro, isso é realmente empático? Ou é uma simulação muito boa? E talvez a gente nunca tenha uma resposta definitiva para isso. Talvez essa seja uma das grandes questões do nosso tempo. Mas, Tom, tem também a questão da privacidade. Esses robôs vão operar em casas, em hospitais, em fábricas. Eles vão coletar quantidades massivas de dados. Padrões de comportamento, conversas privadas. Isso é um alvo enorme para cybercriminosos. E, potencialmente, dá a empresas e governos capacidades de vigilância sem precedentes. A União Europeia está tentando liderar essa regulação com o AI Act, que estabelece categorias de risco e requisitos de transparência para sistemas de IA avançados. Mas a tecnologia está avançando mais rápido do que a legislação consegue acompanhar. É uma corrida. Sabe, Tom, eu tô pensando numa coisa. A gente está discutindo todas essas questões técnicas, comerciais, éticas, mas por trás de tudo isso tem uma pergunta maior. Que tipo de sociedade a gente quer construir com essas máquinas? A gente quer robôs que substituam humanos? Ou que trabalhem junto conosco, que ampliem nossas capacidades? Essa é a pergunta certa, Bia. E eu acho que especialistas em ética da Stanford University defendem exatamente isso. O que eles chamam de design centrado no humano. Garantir que essas máquinas sirvam para ampliar as capacidades humanas, não para substituí-las em tudo, exceto eficiência fria. Mas a decisão sobre isso não é só técnica, é política, é social. É profundamente humana. E talvez, Tom, o mais assustador e fascinante ao mesmo tempo é pensar que a gente está criando algo que, de certa forma, reflete a gente mesmos. Um robô com forma humana, que caminha como a gente, que fala como a gente, que reage como a gente. O que isso diz sobre a gente? O que isso diz sobre o que significa ser humano? Talvez, Bia, seja exatamente isso que torna essa tecnologia tão perturbadora e tão fascinante ao mesmo tempo. A gente está olhando num espelho, e o espelho está começando a sorrir de volta. Tom, a gente precisa fazer uma pausa aqui para recapitular o que a gente discutiu hoje, porque foi muita coisa. Foi muita coisa mesmo. Vamos recapitular os pontos principais do episódio de hoje. Primeiro, a gente explorou a arquitetura técnica por trás dos robôs humanoides, as arquiteturas neurais profundas, a fusão sensorial, os desafios da locomoção bípede e da autonomia energética. Segundo, a gente viu as aplicações práticas que já estão funcionando: fábricas de automóveis, hospitais no Japão, construção civil, logística, assistência a idosos. E terceiro, a gente mergulhou nos impactos sociais e éticos dessa revolução. O impacto no emprego, o risco de engano emocional, as questões de privacidade e a necessidade urgente de regulação. E agora, Tom, eu quero deixar vocês com uma reflexão. A gente está vivendo um momento histórico. A introdução massiva de robôs humanoides no cotidiano humano levanta questões de profundidade sem precedentes. E a forma como a gente vai navegar essa transição vai definir não só a economia, não só o mercado de trabalho, mas a própria essência do que significa viver em sociedade. Se a gente vai criar máquinas que nos complementam ou que nos substituem. Se a gente vai usar essa tecnologia para ampliar a dignidade humana ou para criar novas formas de desigualdade. A história sempre apresentou à humanidade momentos de transformação profunda. A descoberta do fogo, a invenção da imprensa, a revolução industrial. Cada uma dessas transformações trouxe desafios imensos e também avanços extraordinários. E a pergunta que fica é sempre a mesma. A gente vai usar essa nova ferramenta para construir um mundo mais justo, mais humano, mais conectado? Ou a gente vai deixar que ela nos defina, em vez de ser a gente que a define? Essa reflexão fica com vocês. Obrigado por estarem conosco neste episódio do Conexão Artificial. Se vocês gostaram, compartilhem nas redes sociais. Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre essa corrida dos robôs humanoides. A gente quer saber a opinião de vocês.
E se inscrevam no podcast para não perder nenhum episódio. Eu sou a Bia e eu sou o Tom. Obrigada por ouvirem. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!